Olá, a paz do Senhor, que bom estar aqui mais uma vez, utilizando este canal de comunicação para podermos ministrar a nossa escola bíblica dominical. Nesse trimestre estaremos estudando a temática que nos traz os princípios divinos e tempo de crise. Neste domingo, hoje, precisamente, 26 de julho de 2020, estudaremos a lição número 4, que tem como temática a construção do templo enfrentou oposição. Então, aqui nós vamos estudar sobre as lutas, os entraves, os obstáculos que o povo de Israel sofreram ao iniciar a construção do templo, a construção da cidade. E vamos estudar também aqui o comportamento, como que eles lidaram com essa situação. Nosso textuário de hoje está inserido no livro de Neemias, capítulo 4, verso 6, que nos traz o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cercou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que está registrada no livro de Esdras, capítulo 4, o verso 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 21 a 24. Esse é o nosso texto da nossa lição de hoje. Temos como objetivo geral mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer a resistência do maligno. Temos como nosso objetivo específico como se deu o lançamento dos alicerces do templo, Como que aconteceu, como que ocorreu. Saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo e explicar a falta de resistência dos judeus. Discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então, partindo agora para o nosso primeiro tópico, nós temos aqui os alicerces do templo são lançados. Nessa lição, nós vamos estar estudando a vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro, seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. E podemos observar que nessa lição ela vai tratar sobre a reedificação do templo da cidade e vai também tratar sobre as oposições que o povo judeu tiveram ao iniciar a reconstrução do templo da casa do Senhor. Então, no primeiro tópico, ele diz assim: os alicerces do templo são lançados. Segundo Champre, a obra efetiva do templo começou 7 meses após a chegada dos israelitas da Babilônia. Entende-se que nesse tempo foi necessário para que se ajuntassem os materiais necessários para a reconstrução do templo. Vê-se que Deus, através do Espírito Santo, ele deu um despertamento para o rei Ciro da Pérsia, para que ele ajudasse o povo a construir a cidade. O rei Ciro não despachou o povo com as mãos vazias. Ele foi motivado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, e ele colocou no coração de ajudar o povo. Então, ele foi um dos quais ajudou financeiramente a reconstrução do templo. Nós podemos observar também que o povo foi motivado, o povo também foi despertado por Deus para ajudar a reconstrução do templo. E vê-se que a maior prioridade
dos israelitas a voltarem a Jerusalém foi reconstruir o templo, de modo a restaurar a adoração contínua ao Senhor, porque eles precisavam de buscar a Deus, eles precisavam de ter um momento com Deus. Então, ele necessitava de um lugar, para que naquele lugar ele pudesse chegar e fazer o seu sacrifício, as suas ofertas e orar a Deus. Então, eles necessitavam realmente desse templo. E percebe-se que os anos que eles passaram no cativeiro os ensinaram, serviu de lição, eles aprenderam que para Deus proteger, guardar, abençoar, necessitava de que a pessoa tivesse em obediência a Deus, em comunhão com Deus. Então, a lição do cativeiro ensinaram a eles como servir a Deus. Isso foi interessante. E podemos perceber que na nossa vida também, às vezes, é necessário que nós passamos pelo deserto, pelas dificuldades, pelos vales, pelas provas, para que nós possamos crescer mais diante de Deus, adquirir mais experiência com Deus. Então, às vezes, se faz necessário. E com isso, era necessário, né, como o rei da Pérsia estava com o coração aberto e ajudando na construção do templo, e podemos observar que eles compraram os materiais, e esses materiais que foram adquiridos foram exatamente no mesmo lugar que foram comprado material para a construção do templo, do primeiro templo de Salomão, né? Então, com isso, com as ofertas, com os materiais que eles ganharam, eles se sentiram motivados, eles se sentiram assim, pronto para trabalhar, para se dedicar no trabalho do Senhor. E com isso, havia necessidade agora de contratar pedreiros, os carpinteiros, os artesãos e outros também tipos de profissionais. Então, com a ajuda do povo, com a ajuda do rei da Pérsia, eles estavam ganhando muitas ofertas, eles ganharam ouro, prata, ganharam joias, eles ganharam roupas, dinheiros e carroças. Então, Deus realmente moveu as águas em favor do povo de Israel, né? E o povo, diante disso, eles se sentiram motivados a levantar, a construir a cidade. Eles se sentiram motivados. Vale ressaltar que a construção do templo, ele segue os mesmos procedimentos no que tange a compra do material, a origem de onde, né, foram comprado o material. E nós podemos observar que a matéria-prima da construção, ela foi adquirida no mesmo lugar, na mesma fonte, né? E na segunda crônica, 2, verso 8 e verso 9. E nisso, nós podemos observar que compraram as madeiras, as pedras, cobre, né? E veio realmente lá das colinas do Líbano, aonde já havia feito a compra para o primeiro templo, na construção do templo. Nós temos aí o ponto 1, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Observamos que o povo celebrou a Deus com muito júbilo, com muita alegria. O lançamento dos alicerces do segundo templo foi uma solenidade festiva. Foram momentos de muita alegria para o povo. Porém, nota-se que houve duas reações diante desse fato. E duas reações bem diferentes, né? Bem divergentes. Porque havia dois grupos de pessoas. Então, existia um grupo de jovens, né, de pessoas mais novas, e que quando eles viram aquele templo, aquela construção, eles se alegraram,
eles se motivaram, eles sentiram assim, radiante de alegria, perplexo, muito feliz. E ali eles choravam, né, de alegria diante daquela construção. E por outro lado, nós podemos perceber que havia um grupo de idosos. E esse grupo de idosos, quando eles depararam com a construção, percebe que eles começaram a chorar de tristeza, porque não era aquilo que eles viram lá no passado. O templo de Salomão era um templo com muitas riquezas, com muitos detalhes, grandioso mesmo. E o que acontece agora, quando se deparam com aquela construção, eles viram que era uma construção pequena, uma construção humilde em relação ao primeiro templo de Salomão. E eles começavam a chorar, desesperado, porque não era aquilo que eles queriam. Eles queriam um templo igual ao primeiro. E eles puderam até assim perceber que a presença de Deus não era tão real como aconteceu no primeiro templo. Então, eles choraram de tristeza. Eles não conformaram com aquela construção. Então, vale salientar-se que a realidade do povo de Israel estava vivenciando dias de pequenos recomeços. Eles estavam recomeçando novamente. Então, na realidade, Deus estava presente. Não foi de fato como lá no templo de Salomão, mas Deus fez presente naquele momento. Mas para esse segundo grupo que já havia, né, presenciado Deus manifestando, Deus presente, então ele chegou a dizer que a glória de Deus não manifestou naquele lugar. Podemos observar em Zacarias, capítulo 4, verso 10, que diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Então, evidentemente, no dia da reinauguração do templo, os sacerdotes se vestiram de maneiras adequadas. Os levitas pegaram seus instrumentos, e os filhos da Asaf, que compôs para Salomão, eles cantaram: ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Aquele que foi com certeza um dia incrível, um marco na história de Israel. Aquele dia foi um dia que causou marco na história de Israel e para o povo de Deus. Esdras, capítulo 3, verso 10. O lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviram de muito longe. Está registrado lá em Esdras, capítulo 3, versos 12 e 13. Os fiéis cantavam hinos de louvor a Deus quando viram lançados os alicerces do templo, pois esse ato representava a resposta de oração. É como que eles estavam confiantes, sabendo que Deus ia responder para eles, e na qual eles sentiram naquele momento que Deus estava juntinho deles. Então, os fiéis, eles cantavam louvores a Deus, exaltava o nome do Senhor. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através do rei da Pérsia, né, Ciro. Está registrado lá em Esdras, capítulo 1, verso 1 e 2. Ao despertar o espírito de Ciro para ser benevolente para com os vencidos
exilados. Deus fez cumprir a promessa através de Jeremias. Jeremias havia feito, Deus usou Jeremias fazendo a promessa para Israel. E Deus estava cumprindo aquela promessa, feita através de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito do rei da Pérsia, Ciro, de modo que fez proclamar pelo seu reino em viva voz e também pelo decreto. Nós podemos observar lá em Esdras, capítulo 1, verso 2, que diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Deus fez cumprir a tempo uma promessa feita através de Jeremias. Deus cumpriu a promessa. Graças a Deus, aleluia. Vale dizer que, mediante o Espírito de Deus, despertou o coração de alguns do seu povo para voltar à sua pátria. Cerca de 50.000 judeus exilados voltaram a Jerusalém, atenderam ao chamado do Senhor Jesus, sob a liderança do governador, ou chefe, o líder, que seria o Zorobabel, e do sumo sacerdote Josué. Podemos observar lá no livro de Esdras, capítulo 1, verso 2 a 4. Vale dizer que a maior prioridade dos israelitas ao voltarem a Jerusalém foi exatamente reconstruir o templo. Assim, restaurar a adoração contínua ao Senhor. Eles precisavam dessa restauração. Então, nota-se que os anos que passaram no cativeiro ensinaram que Deus não protegia, não guardava, não abençoava aquele que não estivesse com uma vida em obediência e adoração ao Senhor Jesus, de acordo com a vontade de Deus. Mateus 6, verso 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Considerando hoje o momento que nós estamos atravessando, o momento da pandemia, e podemos dizer assim que existem muitos cristãos que às vezes estão um pouco dispersos. É como que se diz assim: estou de férias, estou descansando, estou dando um tempo. E às vezes nessa situação ele pode afastar-se de Deus, afastar-se da presença de Deus, deixar de orar, deixar de meditar, deixar de adorar o Senhor. E nesse momento é importante nós percebemos que nós precisamos, é urgente, de reedificar o nosso templo, que é a nossa vida espiritual, que é a nossa comunhão com Deus. Então, é necessário que nós chegamos mais perto de Deus. E a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, Está registrado lá em Esdras, capítulo 1, verso 1 e 2. Vale dizer que o movimento pentecostal brasileiro foi precedido pelo grande despertamento espiritual que ocorreu nos Estados Unidos, em 1906. A chama, acesa, a chama ardente, a chama pentecostal, trazida pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. E em 1911, alastrou-se ao Brasil. E convém lembrar que o despertamento pentecostal no Brasil, em 1990 e 1911, o comentarista relembra que foi exatamente nesse período que acontece a verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vale salientar que no século XX, o missionário sueco Gunnar Wingren e Daniel Bergen, ele foi atraído pela cidade de Chicago pelos grandes rumores do avivamento.
E os missionários tiveram o privilégio de serem batizados com o Espírito Santo. Eles eram da Igreja Batista. E podemos analisar essa situação desses missionários, uma parte importante, que quando eles estavam em uma reunião de oração, o Espírito Santo, através de uma mensagem profética, falaram a eles que eles precisavam ir para um lugar bem longe, bem distante. E esse lugar era Pará. E interessante que esses missionários, eles obedeceram à voz do Senhor, eles obedeceram o chamado do Senhor, e eles vieram para o Brasil. E quando eles chegaram no Brasil, eles começaram a falar do grande amor de Jesus, das boas novas, que Jesus salva, que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Eles começaram a anunciar as boas novas. E o registro nos diz que a primeira pessoa que acreditaram no Evangelho, que aceitaram a fé, que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, foi a irmã Celina Albuquerque e a irmã também Maria Nazaré. Eles aceitaram a Cristo, aceitaram a fé e foram batizados com o Espírito Santo. Então, podemos observar a maravilha de Deus. Deus traz de tão longe para que as almas possam alcançar, ter o privilégio de conhecer Jesus. Quem é Jesus? O Jesus maravilhoso, o Jesus que salva, que muda, que transforma. E nós temos aqui o item A, o Espírito Santo. Ele faz conforme a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, 12, diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortas, com toda longanimidade e doutrina. Então, precisamos ter cuidado com as inovações, com entretenimento, que podemos dizer assim, pseudos avivamentos. Podemos observar que existem muitas igrejas que não usam mais a palavra de Deus como realmente a palavra que lava, que purifica, que transforma. Então, existe igreja que usa outros mecanismos, outras estratégias, como entretenimento, e coloca movimentos estranhos na igreja. E com isso, algumas pessoas são até despertadas a participar desse movimento. Mas elas não são convertidas. Elas estão ali por causa do entretenimento e não por causa da palavra. E isso é um risco muito grande para esse tipo de pessoa, né? Então, precisamos, como diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, que pregues a palavra. Então, nós precisamos pregar a palavra, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa tarefa. O item B, o Espírito Santo gera reverência. Eclesiastes, capítulo 5, 1, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem quem fazem mal. Então, precisamos ter reverência quando nós chegamos na casa de Deus. Nós chegamos ali para adorar a Deus. Ali não é um lugar de festa, não é um lugar de bate-papo, não é um lugar de entretenimento, mas é um lugar de adoração, de reverência à palavra de Deus. E vivemos hoje na era da irreverência. Tudo pode ser zombado, criticado, satirizado e distorcido. Há uma urgente necessidade de resgatarmos o respeito, a reverência para com Deus e a sua palavra. A reverência significa respeito às coisas sagradas, respeito, veneração. E às vezes perguntamos por que reverência? Mas
a reverência, porque está se tratando de um Deus santo, de um Deus verdadeiro, de um Deus puro, né? Então, precisamos ter reverência com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Salmo 111, verso 9. Isaías, capítulo 6, verso 3. 40, verso 25. Apocalipse 15, verso 4. Podemos ver lá em Êxodo 3:5, que diz assim: ele disse, não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, precisamos entender que quando nós estamos na casa de Deus, precisamos ter cuidado, até no andar na casa de Deus. A casa de Deus é santa, é o lugar onde Deus está e se torna santo. Onde Deus habita é santo, é lugar santo. Salmo 93, versículo 5. O mesmo temor e reverência a Deus exigido no Antigo Testamento são requeridos da igreja no Novo Testamento também. A Bíblia nos ordena que sirvamos o Senhor em reverência. Então, sirvamos ao Senhor em reverência. Hebreus capítulo 12, verso 18 a 29. As igrejas eram edificadas andando no temor do Senhor. Atos, capítulo 9, verso 31. Pedro nos recomenda: andai em temor na vossa peregrinação. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. O item C, o Espírito Santo quer adestrar a igreja. Então, o Espírito Santo quer preparar a igreja, quer capacitar a igreja, quer treinar a igreja, porque Jesus está voltando e precisamos estarmos preparados para esse grande dia do Senhor. Aleluia. No tópico 2, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Os samaritanos, eles acusam o judeu, a rei Artaxerxes, e a construção do templo é impedida a dar continuidade do trabalho. Os samaritanos procuram infiltrar entre os judeus e interromper a construção do templo. Vê-se que os samaritanos, eles fingiam união, como se servisse o mesmo Deus. Lá em Esdras, capítulo 4, 2, nós podemos verificar. E chegaram a Zorobabel e aos chefes políticos e disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos vosso Deus. Eles afirmaram que adoravam ao Senhor Deus e que sacrificavam a ele, igualmente com os judeus. No entanto, eles tinham seus próprios deuses, e eles não aceitavam a palavra de Deus. Então, eles fingiam de ser unidos, da mesma família, do mesmo povo, acreditavam no mesmo Deus. Então, como que se vivessem em união. E, diante desse fato, Zorobabel e Jesuá, eles não aceitaram. Veja só, não convém que vós e nós edifiquemos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Com isso surge indignação e fúria dos samaritanos. Então, o que acontece? Os samaritanos, quando eles viram levantar o templo, os alicerces do templo, eles começaram a sentir inveja. E daí eles começaram a oferecer a Zorobabel, né, e a Jesuá a força de trabalho, que também eles queriam trabalhar, também eles queriam cooperar. Eles tinham união com Deus, eles eram do mesmo Deus, serviam o mesmo Deus, então eles poderiam fazer parte. Mas o próprio Zorobabel, ele teve discernimento de Deus, e eles sabiam que os samaritanos, ele não tinha nada de Deus, ele não servia a Deus, ele servia outros deuses, né? Então, com isso ele não deixou
que houvesse essa mistura, né, entre os samaritanos e os judeus. Então, vê-se que o samaritano, quando ele percebeu que eles foram recusados a poder estar trabalhando, contribuindo com a construção do templo, eles ficaram furiosos, eles ficaram indignados. E isso trouxe ódio na vida deles, no coração deles. O que eles fizeram? Eles alugaram, pagaram, né, deram dinheiro a conselheiros para frustrarem o plano da reconstrução do templo, que já havia sido autorizado pelo rei Ciro da Pérsia. Então, eles disseram, nós precisamos fazer alguma coisa. Não podemos deixar essa cidade ser reconstruída. Não podemos deixar esse templo ser reconstruído. Então, precisamos fazer alguma coisa. E eles criaram estratégia. Vamos pagar conselheiros, vamos dar dinheiro, vamos comprar o povo. E ele vai nos ajudar a levantar falsas calúnias, né? Mentira contra os judeus. E com isso, eles acreditavam que seria suficiente para que a obra fosse interrompida, fosse parada, né? E isso que eles fizeram, escreveram uma carta contendo mentiras, calúnias, difamação, né, injúria contra Judá e Jerusalém. E daí eles reuniram a autoridade da cidade e foram até a Babilônia, diante do rei Dário II, e propuseram o cancelamento da reconstrução do templo da cidade. E o intuito deles era exatamente conseguir suspender o efeito do decreto do rei Ciro, né, da Pérsia, na qual ele já tinha deferido a favor da construção do templo. E essa carta, ela estava cheia de mentiras, né? Cheias de calúnia. E eles levaram essa carta. E chegando diante do rei, pelo que ele tomou conhecimento de momento, né? Sem ter conhecimento de causa, ele terminou deferindo a favor do cancelamento, né? Do cancelamento da reconstrução do templo da cidade. E eles disseram para o rei que volta às crônicas, veja tudo que estava registrado sobre aquele povo, como eles eram grandes, prósperos, venciam as lutas, não pagavam impostos. No entanto, se o rei permitir, será um terror para todas as outras nações. Então, eles colocaram Judá de uma forma, sabe, estrondosa, perigosa e que traria sérias consequências e prejuízo para as autoridades, para as nações, né? Então, diante do exposto sem conhecimento de causa, né, da realidade do fato, e o rei deferiu a favor de interromper a construção. E observa-se que, evidentemente, eles saíram com pressa, com ódio feroz, e levaram a cópia do decreto na qual foi lido diante dos trabalhadores para que tomasse ciência de que realmente aquela obra ela foi colocada de uma forma que não podia mais dar continuidade na reconstrução. E podemos observar que todos nós estamos sujeitos a enfrentar oposição. Principalmente quando estamos executando alguma tarefa na obra do Senhor. Seja ela qual for, uma liderança de criança, liderança de adolescentes, liderança de jovem, de mocidade, regente do coral, regente da banda, ou seja, uma dirigência de oração,
professor, coordenador, superintendente de escola dominical, enfim, no momento que nós estamos empenhados na obra de Deus, os opositores se levantam. Por certo, eles não ficam felizes, contentes com o desenvolvimento da obra do Senhor. Então, é importante dizer que precisamos buscar de Deus o espírito de discernimento, para que nós não sejamos confundidos, enganados com mentiras, boatos, enfim, como nós podemos observar essa situação dos samaritanos em relação aos judeus. Devemos confiar em Deus, buscar em oração, jejum. Por certo, Deus dará a vitória. Nós podemos observar que Deus, no momento que nós humilhamos e chegamos aos pés do Senhor e entregamos a Deus todas as nossas preocupações, os nossos problemas, com certeza Deus nos enviará o socorro do céu. Lá no livro de Neemias 2:20, diz assim: então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é o Deus que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos, edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Podemos dizer que para os oficiais do Império Persa, aquela carta representou acusações gravíssimas, muito sérias, pois duas coisas são essenciais na manutenção de um império. São os impostos, que é a estabilidade deles, né? E interromper o pagamento de imposto poderia trazer prejuízos irreparáveis para o império. Ameaça o funcionamento da burocracia, ao passo que a separação de uma colônia poderia colocar em risco a estabilidade do império. São assuntos preocupantes, como esse provavelmente explicam a resposta imediata e meticulosa de Artaxerxes, que após fornecer nome e endereço do destinatário, passa a tratar a cada assunto mencionado na carta acusativa. Então, o povo judeu, nós percebemos aqui, que ele não teve a defesa, eles não se defenderam de uma calúnia, né? De um levante. Eles talvez recuaram, né, da situação. E no tópico 3, como se explica a falta de resistência dos judeus? Aí nós temos no ponto 1, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para segurar a construção. Então, efetivamente, o rei que recebeu a carta, ele não estava interagindo do assunto, ele não tinha conhecimento do fato, né, da realidade. E ele acreditou naquilo que chegou até ele, né? E mediante aquele documento, ele temeu e suspendeu a obra, né? Em Esdras 4:21. Então, faltou discernimento da fala dos samaritanos e fundamental chegar à veracidade. Então, era fundamental que procurasse saber a veracidade dos fatos, né? Mas podemos observar que houve um prejuízo enorme por longo tempo, né? Então, vale salientar que os judeus deveriam ter tomado uma atitude. E aí fica a interrogação, né? Por que recuaram? Por que não tomaram nenhuma decisão, né? E a situação na nossa vida que nós precisamos de agir, nós precisamos de ação. Podemos observar que a própria palavra oração, ela tem um termo que dá a palavra ação. Então, podemos entender que nós precisamos orar e precisamos também agir, né? Oração e ação. Então, nesse caso aqui, por exemplo, podemos observar que talvez houve aí uma falta, né, da parte dos judeus de não ter buscado essa orientação de Deus, né, como fazer. E no Salmo capítulo 20, verso 7,
Diz assim: uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E podemos perceber que o povo de Israel, eles tinham tido tantas vitórias, até mesmo esse retorno dele após exílio foi uma grande vitória. Então, porque nesse momento, né, eles recuaram, eles aceitaram essa situação. Então, cabe a nós perceber e ficar atento que nós precisamos também, às vezes, entrar em ação. Veja bem o que diz aqui em Êxodo, capítulo 14, verso 15. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos que marchem. Então, veja bem, há momento de orar e há momento de ação, de avançar, né? De realmente entrar em ação. E aqui no caso ficou essa lacuna. Por que que o povo de Israel não buscaram a Deus, não buscaram uma orientação, né? E não entraram em ação? E a construção do templo cessou pouco depois de ter dado o início, né? Que foi em 538 a.C. E somente recomeçou 18 anos mais tarde. Uns diz 16, outros diz 17, outros diz 18, né? Aproximadamente. Nos dias do rei Ezequias, nós podemos observar a vitória que o rei Ezequias obteve, porque clamou o Senhor e o Senhor entrou com providência. O Senhor ouviu a oração e deu vitória, né? Sabemos que Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria e ameaçava fazer o mesmo como fez com o povo de Judá, que era levá-lo em cativeiro. Mas o rei Ezequias, ele clamou ao Senhor, ele buscou a Deus e confiou no Senhor, e o Senhor deu vitória. Aleluia. E diante do perigo, da adversidade, da dificuldade, o rei Ezequias, ele buscou com fé e acreditou que Deus daria vitória. E Deus respondeu o clamor do rei, realmente, Ezequias, pois enviou um anjo, né, e feriu o arraial dos assírios e destruiu 180.000 soldados. Deus é o Deus da vitória. Deus é o Deus que peleja por nós. Aleluia. Basta confiarmos e acreditarmos no Senhor. Em 2 Reis, capítulo 19, 30. 2 Crônica, capítulo 32, versos 21 e 22. Podemos observar também o caso de Josafá, ameaçados pelos amonitas e moabitas, e eles pediram socorro ao Senhor. Deus, não temos mais o que fazer. Vem um exército e nós não temos o que fazer, né? Um exército contra nós. E agora, Jesus, como fazer, como agir? Mas Jesus guerreou para o Josafá, deu vitória, né? E Deus ouviu. E pela misericórdia de Deus, os inimigos foram desbaratados. Está registrado em 2 Crônica, capítulo 20, verso 1 e 24. E nós temos agora o ponto 3, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. No caso, Zorobabel, né, chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Veja o que diz lá em Zacarias 4:6. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, nós não podemos confiar na nossa sabedoria, não podemos confiar no nosso potencial, na nossa habilidade, mas confiarmos no Senhor. É Ele que peleja, é Ele que batalha e é Ele que nos dá a vitória em Cristo Jesus. E Zorobabel precisou entender que não é pelo poder militar, nem pelo poder político, nem por nenhuma força humana que conseguimos progredir na obra de Deus, mas sim
pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, pela glória de Deus. E temos aqui também o caso de Josué. E Josué, nós podemos observar também, né, que diante dos inimigos, ele encontrava em luta, em dificuldade, mas também podemos dizer, se nós, né, clamarmos a Deus, nós buscarmos a Deus, Ele nos dará vitória. E podemos observar aqui que realmente Deus sempre esteve com Israel. Israel realmente é um povo vitorioso. O ponto 4, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Aqui nós podemos observar, nós temos aqui vários subitens, né? A tristeza dos judeus. Sentiram frustrados, estavam empenhados no trabalho da reconstrução do templo. Os judeus trabalhavam com muito ânimo e muita união. E agora, onde está o seu Deus? Então, diante dessa oposição, né, eles estavam realmente animados, tinham recebido apoio realmente do povo, apoio do rei Ciro, e agora eles entravam numa situação que não tinha como fazer nada. Eles olhavam aquilo e pensavam como agir, como fazer. E aonde está o meu Deus? Mas podemos entender que, como diz a palavra de Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, no caso, eles tiveram tristeza, porque tiveram que parar com a construção. E a alegria dos samaritanos, como eles eram inimigos dos judeus, obviamente, com a vitória que eles alcançaram, que era impedir, cessar a reconstrução do templo, com certeza eles estavam regozijando de alegria por conseguir derrubar o decreto do rei Ciro. E o desânimo dos judeus. Então, diante desse fato, eles se sentiram humilhados e tristes. E passados alguns tempos, percebe-se que o povo judeu, eles acomodaram-se com a situação e não lutaram mais pela construção do templo, deixaram ser dominados pelos desânimos. E podemos dizer que quando empenhamos nossas forças em prol da obra de Deus, é perfeitamente normal sentirmos muita tristeza diante de aparentes derrotas. Às vezes nós estamos num trabalho e às vezes criamos algum projeto, alguma estratégia para o crescimento da obra do Senhor. E de repente estamos frustrados com aquele projeto. Parece que o projeto não foi aceito, não encontramos apoio e às vezes parece que fomos derrotados. Mas mesmo quando pensamos que perdemos, nós ganhamos. Porque Deus está no controle de tudo e Deus sabe como agir. E Deus sabe como trabalhar e como fazer. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelos seus decretos. Está lá registrado em Romanos, capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, essa lição, uma lição maravilhosa, que nos ensina que nós precisamos buscar de Deus o discernimento do Espírito Santo de Deus, para que não sejamos confundidos, né? Para que nós não sejamos enganados. Precisamos termos maturidade espiritual, termos discernimento espiritual e clamar ao Senhor diante das nossas batalhas, diante das nossas pelejas e saber que é Deus que peleja por nós, é Deus que cuida de nós e Deus não desampara os seus filhos. Nessa lição, nós podemos observar que Judá poderia ter feito alguma coisa e fica a interrogação, né? Por quê? Mas que nós sejamos mais atentos à obra de Deus
e que nós possamos estar com o nosso altar, né, reconstruído diante de Deus. E eu desejo um bom domingo a todos, né, e que fiquem na paz do Senhor, e que a bênção de Deus esteja sobre cada um, sobre cada família, e que vocês possam fazer uso desse material para o estudo, para aproveitamento do conhecimento. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.